superior. Como este cenário que foi o retrato que nos chegou é muito preocupante, obviamente que a Aresp, além das medidas que o Dr. Carlos Moura já mencionou e também já mencionou esta, fizemos um documento com cerca de 40 medidas que começámos a discutir muito cedo com o Governo. Algumas dessas medidas vieram a ser desenvolvidas e implementadas, se calhar não exatamente como a Aresp as tinha desenhado, mas muito aproximadas. Eu lembro que, por exemplo, no caso do layoff, o layoff teve 4 alterações legislativas, portanto foi-se ajustando sistematicamente, muito porque a Aresp foi sempre sinalizando alguma necessidade de ajustamento, contudo, ainda não é suficiente. Nós consideramos que o layoff, à semelhança do que acontece em outros países, deveria ter uma comparticipação superior por parte da Segurança Social, porque se as empresas estão encerradas, se a caixa registradora não se coloca nenhum cêntimo nesta caixa registradora, é muito difícil as empresas, no final do mês, terem 30% disponível para suportar a parte que lhes compete. Portanto, nós temos insistido que esta medida deve ter um apoio superior, ainda não conseguimos, mas isto é para vos dizer que temos sistematicamente colocado em cima da mesa as nossas medidas, algumas foram implementadas não exatamente como nós desejaríamos, mas estamos continuamente a trabalhar e há outras que nunca vieram a ser implementadas e que urgem a ser. Designadamente, o apoio à tesouraria. Nós temos sistematicamente falado desta medida, exatamente porque, na verdade, e para sermos aqui práticos e é uma análise que todos vocês certamente já fizeram, na verdade, quais são os apoios que as empresas neste momento têm ao seu dispor? É o layoff, que eu vos falei, não é? E mesmo assim, 30% desta comparticipação tem que ser suportada pelas empresas. Temos depois o crédito à banca, mas estamos a falar de endividamento que tem que ser pago. E aqui o Dr. Pedro Carvalho certamente vai explicar melhor do que eu, mas dizer-vos já que também fizemos uma plataforma de monitorização, de acompanhamento dos processos dos nossos associados e devo-vos dizer que os resultados também não são nada simpáticos, porque a maioria das empresas está a ser confrontada com a exigência de garantias bancárias, quer patrimoniais, quer pessoais, quando sabemos que o próprio Governo já teve que intervir e proibir esta exigência, mas acontece sistematicamente. Acontece sistematicamente que os spreads que são aplicados aos pedidos de financiamento também são superiores àqueles que estão regulamentados pelo Governo. Os prazos de resposta também são superiores e muitas empresas têm respostas imediatas a dizer que os processos são indeferidos. Portanto, não é um apoio, é muito difícil lá chegar e mesmo aqueles que chegarem, o que estamos a fazer é criar mais endividamento a empresas que não nos devemos esquecer que janeiro e fevereiro foram meses em que a maioria de vós certamente fizeram alguns investimentos. Estávamos a preparar a época da Páscoa, estávamos a preparar a época alta e, portanto, as empresas aproveitam sempre os meses de janeiro e fevereiro para fazer algum investimento. Portanto, nós temos relatos de várias empresas que fizeram compras, aquisições, que reestruturaram espaços, que contrataram pessoas exatamente para preparar a época alta. E, portanto, vinham de um processo de endividamento à espera que o mês de março fosse o arranque normal, até porque tudo indicava que iríamos ter mais um ano turístico fantástico, por tudo o que tem acontecido nos últimos anos, e os prémios todos que não nos devemos esquecer que Portugal recebeu, e, portanto, nada indicava que esta pandemia chegasse, e, portanto, estávamos num processo de algum endividamento, que agora o apoio que temos é mais endividamento para pagar mais tarde, é um facto, mas quando e em que condições? Portanto, tirando estes dois apoios, como vos falei, temos depois o apoio da linha do microcrédito, essa sim que tem sido concretizada de forma ágil, mas, como vos digo, só se aplica às microempresas. Temos insistido com o Governo para ela ser estendida também às pequenas e médias empresas e para ser alargada a sua dotação. Ainda não foi possível o Governo dar-nos resposta a esta nossa pretensão, mas vamos continuar a insistir porque, de facto, esta é a única medida que as empresas têm. Nesse sentido, e porque este é o cenário que temos, a Aresp tem insistido com a necessidade de injetar dinheiro a fundo perdido nas empresas. Sabemos que o país não tem recursos infindáveis, sabemos que tudo isto é muito difícil e vivemos um momento extraordinário em que também não é só o nosso setor de atividade que está afetado, embora sejamos de facto aqueles que mais estamos a ser afetados.
e também reconhecemos o mérito, é bom que se diga, também reconhecemos o mérito do Governo em ter tentado responder com algumas medidas e de forma relativamente rápida, mas é insuficiente no momento em que nos encontramos. E também sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro tem feito um esforço grande na Europa, mas se calhar temos que ter uma intervenção mais robusta da Europa, de modo a que estas empresas possam ter acesso a este dinheiro a fundo perdido, porque de outra forma vai ser muito difícil as empresas terem capacidade de resistir para pensarem em reabrir. Muitas das empresas que responderam ao nosso inquérito diziam-nos que não sabiam se podiam abrir. Portanto, no momento em que as inquirimos, muitas diziam-nos que não sabiam se teriam condições para abrir. A questão do layoff também é outra medida. Eu não vou-vos falar de todas as medidas, o documento também foi partilhado, está no site da Aresp. Quem é associado da Aresp teve inclusivamente este documento todo detalhado. Mas vou-vos dizer mais uma ou duas que me parece que são importantes, até porque cruzam com muitas das perguntas que nos têm chegado. A questão do layoff, como vos dizia, nós temos defendido que a comparticipação da Segurança Social devia de ser alargada, mas não ficamos por aqui. Também temos defendido, e essa é uma pergunta sistemática que muitos de vós nos enviaram, para quando o layoff para os sócios gerentes. Nós temos insistido nessa medida. Não percebemos, de facto, o porquê de os sócios gerentes não terem apoio no âmbito do layoff. Nós sabemos que temos um tecido empresarial muito micro, em que muitas das empresas são constituídas por este sócio-gerente que tem a esposa e o filho a trabalharem na empresa e, portanto, já ficam excluídos do apoio do layoff, porque, como sabemos, o Governo veio considerar apoio para os sócios-gerentes, mas só em determinadas circunstâncias, quando não têm trabalhadores ao seu cargo e quando têm uma faturação muito reduzida. Portanto, continuamos a defender esta medida, é por evidente mais do que justa e vamos continuar a fazer o nosso trabalho e esta pergunta que foi muito feita por alguns de vós que nos enviaram esta pergunta, fica aqui o nosso compromisso de continuar a defender a abrangência do layoff também aos sócios gerentes. Também ainda no layoff, o Dr. Carlos Moura também já referiu e bem, na reabertura que já lá vamos, mas adiantar-vos que este regime, porque é uma pergunta também que muitos de vós fazem, que é o layoff só se aplica 3 meses e depois como é que é? Eu não vou na reabertura usar a equipa toda de colaboradores porque não posso e quem é que paga, no fundo, estes custos, sabendo nós que a empresa vai ter uma receita muito diminuída? Pois sabemos disso e, como foi também referido, foi uma das nossas preocupações transmitidas ao Sr. Primeiro-Ministro, que é a necessidade de estender esta medida ou outra similar. O que nós precisamos é de que os postos de trabalho que nós temos a nosso cargo e que sabemos que não os vamos utilizar, porque nós temos duas contingências. Por um lado, também já vamos falar daqui a pouco, a empresa, quando reabrir, não poderá reabrir com a utilização máxima da sua capacidade e também não teremos todos os clientes que habitualmente temos e desejaríamos ter. E, por outro lado, as equipas também não poderão estar a trabalhar em simultâneo porque vai ser difícil manter o distanciamento e porque vai ser difícil manter regras que têm que ver com a segurança e com a saúde e, portanto, as empresas vão ter que ou reduzir os horários das suas equipas ou trabalhar por vários turnos rotativos e, portanto, não vamos utilizar a nossa capacidade máxima dos colaboradores, mas eles são nossos colaboradores e precisam de ser pagos. E essa é a questão e precisamos de apoio à manutenção dos postos de trabalho, foi dito ao Sr. Primeiro-Ministro e esta é uma questão que vamos continuar a defender, isto para responder a muitas das perguntas que nos diziam e depois dos 3 meses como é que é. E, portanto, está respondida, também tem aqui o nosso compromisso de continuar a trabalhar com o Governo, a encontrar aqui soluções para esta situação que, como sabemos, só está prevista por 3 meses. Também vos queria deixar aqui um alerta relativamente aos 3 meses do layoff, porque também é uma pergunta sistemática e que vocês têm que ter atenção, porque saiu ontem um esclarecimento da Segurança Social, que ainda estamos a apurar, mas que diz que a renovação do layoff só deve ser feita quando haja o deferimento do primeiro layoff. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Há muitas empresas que já colocaram em layoff os seus colaboradores no meio de março, até antes do dia 22 de março. E, portanto, já estavam agora a fazer a renovação.
E a Segurança Social veio dizer que tinham que esperar pelo deferimento do primeiro layoff para fazer a renovação. Nós estamos a apurar esta informação, mas tenham atenção que, se é assim, e se ainda não receberam o deferimento, não nos deixem de contactar, que nós ajudaremos com certeza, porque esta informação foi vinculada ontem mesmo. A propósito ainda da renovação, também uma pergunta que nos fazem muito é se podemos mudar o motivo pela qual nós colocámos o layoff, ou seja, muitos de vós colocaram o layoff por encerramento do estabelecimento, certamente, pelo estado de emergência, e agora perguntam-nos se podem usar, por exemplo, a quebra dos 40%. A Segurança Social, o que entende relativamente a estas alterações é que estamos a falar de um novo pedido. Portanto, aqui não é uma renovação do layoff, o que o empresário deve fazer é um pedido novo de layoff, mas pode fazê-lo, mas não faz a renovação. Portanto, o que faz é voltar a fazer um requerimento com a lista dos colaboradores que quer colocar em layoff, mas faz um novo requerimento e um novo processo. Já não se trata de renovação, mas pode mudar, assim como pode mudar também os colaboradores que estavam no primeiro layoff, pode adicionar mais colaboradores, pode reduzir os horários de uns e manter outros. Agora, isso tem que ser tudo discriminado no anexo, no formulário próprio, na Segurança Social e tudo através do requerimento adequado. Também foi feito um esclarecimento pela Segurança Social que quem colocou processos de layoff ao abrigo da portaria anterior, sem os formulários da Segurança Social, porque houve muitas empresas que avançaram com o layoff, como eu referia, antes mesmo do dia 22 e antes mesmo dos formulários da Segurança Social estarem disponíveis. O que diz a Segurança Social e o Ministério do Trabalho é que essas empresas devem voltar a repetir no fundo, o requerimento e devem fazê-lo através do formulário adequado. Podem colocar a data anterior, portanto, o layoff há de ser do dia 17 de março, 18 de março, o que lá estiver, mas sempre através do formulário adequado, porque senão não vão considerar o layoff. Portanto, se foi o empresário diretamente, tenha atenção a isto, se foi o técnico de contas, falar com o técnico de contas e adequar isto. Nós temos informado nos nossos boletins diários, como também referiu o Dr. Carlos Moura, estas nuances que vão saindo e, portanto, julgo que têm estado com atenção, porque nós temos o cuidado de mandar estes boletins também para quem não é nosso associado, mas o associado tem sempre informação privilegiada, portanto, tenham atenção, porque são alterações que vão surgindo aos mecanismos que depois fazem toda a diferença. Pronto, isto foi em relação ao layoff. Ainda uma outra medida que nós também temos insistido e que também cruza muito com as vossas perguntas, que é um tema muito quente, muito preocupante, porque a maioria da estrutura das nossas empresas, eu diria que está dividida em três partes, aquelas partes mais preocupantes, digamos assim, que é, no fundo, a compra de matérias-primas, que tem um peso substancial nas empresas, vem logo de seguida os custos laborais e depois temos as rendas, no caso estamos a falar de estabelecimentos com arrendamento. E aqui nas rendas tem sido, de facto, um problema difícil de resolver. Como sabem, o Governo o que fez foi fazer uma moratória no pagamento das rendas só para os estabelecimentos que estão encerrados pelo estado de emergência. A medida da Aresp e a proposta da Aresp era que, neste período, os estabelecimentos pudessem ter uma isenção das rendas. Nem que para isso tivéssemos que depois de prolongar o contrato e pagar as rendas mais tarde. Foi o caso, por exemplo, que aconteceu em Espanha. Nós, inclusivamente, partilhámos o diploma que os espanhóis fizeram, no sentido de poder aqui influenciar, mas a proposta do Governo que deu entrada na Assembleia da República não foi nesse sentido, como sabem. A proposta foi no sentido de criar uma moratória, sendo que depois, mais tarde, quando acabar o estado de emergência, e está previsto para breve, não é? O que vai acontecer é que estas rendas que não foram pagas agora vão ser pagas de forma fracionada em 12 meses. Mas isto acumula com as rendas vigentes e, portanto, nós não estamos a criar condições para as empresas sobreviverem. Nós estamos a fazer alívios temporários que depois são pagos com custos avultados, numa reabertura que já vamos ver muito condicionada e com muito poucas receitas. Portanto, a nossa proposta não era nada nestes termos. Continuamos a trabalhar no sentido de criar isenções e não moratórias. É verdade que nós também temos que olhar para o outro lado, não é? Também temos aqui um senhorio.
Mas o que a Aresp tem dito ao Governo é que, à semelhança do que aconteceu para o regime habitacional, em que os senhorios habitacionais, se comprovarem que têm rendimentos diminuídos, podem recorrer a um fundo específico, nós também desejaríamos que, no caso do arrendamento não habitacional, o mesmo acontecesse. E é isso que não está a acontecer. Porque sempre que nós falamos do tema, o que nos dizem é bom, mas isso é um arrendamento privado e o senhorio, que não tem culpa nenhuma, também precisa de receber as suas rendas. É verdade, mas então temos que arranjar aqui uma solução que proteja o arrendatário e que também dê algum apoio ao senhorio. Porque, em bom rigor, o que estamos a falar é de um arrendamento em que o arrendatário não pode usar a sua loja, o seu estabelecimento. E isto muda por completo as circunstâncias deste contrato, e é isto que nós temos dito. E porque não conseguimos ainda influenciar como queríamos o Governo, o que a Aresp fez foi vários pareceres abordando este mesmo tema, no sentido de ajudar os arrendatários a negociarem com os seus senhorios esta situação complicada, que é, de facto, quando contrataram com o senhorio, foi em determinados pressupostos. Esses pressupostos agora são completamente diferentes. Não é, no caso da restauração, então, que está encerrada pelo estado de emergência, não é a vontade do arrendatário não estar a trabalhar. Há um decreto que diz este estabelecimento está encerrado. Portanto, o arrendatário não pode usar aquela loja. É mais do que evidente que há uma alteração de circunstâncias e, obviamente, que isto, levado a uma situação legal e de confronto legal, teríamos aqui certamente uma situação que o arrendatário ganharia, mas não é isso que desejamos. O que desejamos é que todos nós possamos ser parte da solução e não do problema. E, portanto, todos os nossos associados tiveram acesso a estes pareceres, que espero que estejam a usá-los na perspectiva de negociarem com os senhorios. Fizemos um parecer específico para o caso dos arrendamentos nos centros comerciais, que ainda temos aqui mais questões problemáticas. Fizemos um parecer para os arrendamentos de rua, no caso da restauração e do alojamento. O alojamento ainda é mais preocupante e eu também não queria deixar aqui uma palavra para esta questão. O alojamento está excluído destas moras, porque como não está encerrado por via legal, ficou excluído, mas a verdade é que nós temos muitos associados e temos muitos estabelecimentos de alojamento local em arrendamento que, do nosso ponto de vista, deveriam ter a mesma possibilidade, não havendo outra, pelo menos a mora, porque não estão encerrados porque querem. Estão encerrados porque, de facto, não há voos, não há turistas, não há circulação e portanto, não têm pessoas, não têm reservas e viram-se na contingência de ter que encerrar. Não encerraram por vontade própria. E, portanto, parece-nos que também há aqui alguma injustiça e que esta medida devia ter sido alargada também para o alojamento e vamos continuar a defender que não se trata apenas de moratórias, mas de isenções. E esta matéria assume particularmente importância na reabertura, porque nós, quando reabrimos os estabelecimentos, como vos digo, vamos estar abertos em condições muito particulares, como nunca estivemos. E não vamos usar a capacidade máxima do estabelecimento. E, portanto, do nosso ponto de vista, esta isenção devia de ser prolongada, inclusivamente na reabertura do estabelecimento, ou pelo menos as rendas reduzidas em função da redução da capacidade do estabelecimento. Depois temos, como vos digo, são 40 medidas, eu não vou falar delas todas, salientei aquelas que mais gerou perguntas da vossa parte. Depois também fizemos muitas propostas ao nível da carência dos pagamentos ao Estado. O Estado optou por fracionar pagamentos, mais uma vez moratórias e fracionamentos e não propriamente carências e isenções. Há países que optaram por ir mais longe e, de facto, isentarem os estabelecimentos durante o estado de emergência. Não foi a opção em Portugal, mas nós continuamos a pugnar que seja essa a solução. Também já vos falei da linha de apoio do microcrédito do Turismo Portugal. Se ainda não fizeram a candidatura, façam, não deixem de usufruir deste apoio que, de facto, é útil e é ágil. E depois fizemos várias propostas ao nível
da flexibilização dos pagamentos de impostos. Fizemos também propostas que têm que ver com as empresas que estão no âmbito de PER, que acabam por não ter apoios nenhuns, nem podem ir à banca, nem podem usufruir de moratórias, nem de condições especiais, porque estão num processo de revitalização, o que, do nosso ponto de vista, vai acabar por matar estas empresas, que já estavam com dificuldades, mas estavam a cumprir os seus planos prestacionais e, portanto, é preciso olhar também para estas empresas. Os créditos do Estado que não estão a ser pagos às empresas, também fizemos várias propostas sobre este tema. Portanto, julgo que terão o documento. Se não tiverem o documento, ele está no site da Aresp e julgo que é um bom instrumento para percebermos todo o trabalho também que a Aresp tem vindo a desenvolver com a vossa ajuda, porque foi com os vossos contributos e com aquilo que todos os dias vocês nos dizem que nós elaboramos este documento. Não falámos ainda, mas a Aresp, desde a primeira hora que criou um gabinete de crise, que julgo que vocês sabem, está disponível 7 dias por semana, 24 horas, e estamos permanentemente a responder às perguntas dos empresários e estamos aqui para tentar resolver todos os vossos constrangimentos. Em relação às autarquias, permitam-me fazer aqui uma chamada especial de atenção, porque este encontro hoje foi realizado em conjunto com todas as autarquias que quiseram juntar-se a nós e fizeram a divulgação junto dos concelhos e mais uma vez, muito obrigada por essa colaboração. Nós, em relação às autarquias, também desde a primeira hora temos vindo a falar com muitas autarquias sobre aquilo que podem ajudar a fazer nesta época tão difícil, e devo-vos dizer que muitas autarquias têm respondido de forma muito positiva, com medidas que têm sido aquelas medidas que a Aresp tem vindo a pôr em cima da mesa. A isenção de várias taxas municipais, quer na ocupação de espaço público, quer na publicidade, quer no licenciamento da atividade, as rendas. Muitas câmaras vieram dizer que todos os espaços que a Câmara é senhorio criou aqui isenções de pagamentos. Portanto, há aqui um leque enorme de taxas que habitualmente as câmaras nos cobram, como vocês sabem, e que muitas delas vieram a fazer isenções, até mesmo nos serviços municipalizados da água. Também há muitas câmaras a fazer carências e reduções de pagamento, e aquelas que não fizeram, este tema trago aqui exatamente que é para vos sensibilizar, para quem não fez, para tomar estas medidas rapidamente, porque obviamente os espaços não estão a ser utilizados e mesmo quando estiverem a ser utilizados, nós precisamos muito de vocês no sentido de nos ajudarem, porque sabemos que as empresas, como vos digo, já referi isto várias vezes, vão estar a trabalhar de forma condicionada nos seus espaços e as esplanadas pode ser um espaço interessante para que os empresários usem, porque é ao ar livre e é mais fácil criar aqui regras, mas precisamos que estes espaços sejam facilitados pelas autarquias ou pelas juntas de freguesia e que também haja aqui um apoio ao nível do pagamento das taxas para facilitar a vida aos empresários. Também muitas autarquias criaram apoios específicos para os tais sócios gerentes e empresários em nome individual e também apelamos para que quem não o fez possa ver a viabilidade disto vir a acontecer. É uma boa medida, foi o caso, por exemplo, da Câmara de Sintra, julgo que há alguns associados de Sintra que nos estão a acompanhar. E em relação às medidas, temos 40, como vos falei, pelo menos 40, não vos vou amassar mais. Estas foram as principais e aquelas que se cruzavam mais com as vossas dúvidas, mas obviamente que estarei sempre ao vosso dispor no dia-a-dia se quiserem colocar mais alguma questão.